Estamos de volta para mais uma questão envolvendo aí força de atrito. Questão de número 2, questão que está na playlist aí do meu canal, pessoal. Questão número 2 é uma questão da Unitaú, que foi aplicado no vestibular do ano passado, vestibular 2018, e vamos acompanhar aqui a resolução. A questão então fala o seguinte: uma força F de 100 newtons atua sobre um bloco de massa 4 kg. Então temos aqui uma força F de 100 newtons que atua sobre um bloco de massa 4 kg, conforme a figura abaixo. Então a gente tem aqui uma superfície, né? Ó, temos uma parede vertical, parede essa que tem atrito, já que ele está falando que a parede é rugosa. E aqui eu tenho um bloco, tá? No qual eu tenho uma força F que está pressionando esse bloco contra a parede. Aí ele vai perguntar o seguinte: é correto afirmar que o coeficiente de atrito estático entre a parede vertical e a superfície do bloco necessário para mantê-lo em repouso, então já sabemos que esse bloco está em repouso, sobre a superfície dessa parede rugosa é de, dados, a aceleração local da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, o que acontece? Vamos supor, tá, que aqui está a parede. Vou desenhar de novo esse desenho aqui para ficar melhor da gente entender. Temos aqui a parede. Aqui eu vou desenhar o bloco, ó, tá aqui o bloquinho. E a questão está me dizendo que esse bloco está em repouso. Maravilha, tá? Então a gente tem um bloco já aqui em equilíbrio. Quais são as forças que estão atuando sobre o bloco que o mantém em equilíbrio? Uma já está expressa na figura, que é uma força F, que a questão diz que essa força F vale 100 newtons, que é uma força que está pressionando o bloco contra a parede. Então, eu vou desenhar essa força F aqui, ó. Essa é a força F, tá? Uma força que está pressionando o bloco contra a superfície. A gente já sabe que a superfície, para impedir a penetração do bloco, o que aquela superfície faz? Aplica uma força contrária a essa penetração, que eu chamo essa força de força normal, certo? Então a gente já pode dizer que essa força normal, ela tem o mesmo valor. Acho que eu vou colocar aqui embaixo, vou colocar aqui do lado. Eu posso dizer então que essa força normal, ela em módulo é igual ao valor da força F. Aí. Ok. Segunda parte é a gente analisar agora quais são as forças que atuam sobre o corpo na vertical. Bom, não há novidade nenhuma que o bloco, por ter massa, por interagir com a Terra, tem uma força puxando ele para baixo, que a gente chama de força gravitacional. Vou desenhar novamente aqui. Aqui você tem a força gravitacional, a força peso. Como a questão me diz que esse bloco está em equilíbrio, para que aconteça um equilíbrio na vertical, eu tenho que ter uma força para cima. Essa força para cima é a força de atrito, tá? Nota que a tendência do bloco é escorregar, por causa que a força gravidade puxa ele para baixo. Mas para que ele não escorregue, existe uma força para cima que impede esse deslizamento. Essa força que atua para cima, essa força aqui, é justamente a força de atrito estático. Beleza? Então, ó, se a força normal é igual à força F, para que o bloco fique em equilíbrio, eu também vou dizer que a força peso é igual à força de atrito estático, em módulo, tá? Em módulo. Deixa eu ajeitar aqui. A força peso. Vou deixar isso aqui em módulo. O peso é igual ao FAT, que é o FAT estático. Muito bem. Já fizemos então já temos aqui uma ideia, tá, das forças que estão atuando sobre esse bloco. Lembrando, tá, lá da primeira lei de Newton, que toda vez que um corpo está em equilíbrio, a força resultante é igual a zero. Força resultante implica que o corpo está ou em repouso, ou esse corpo está em
MRU, movimento retilíneo uniforme. Nesse caso aqui, o corpo ele se encontra em repouso, já que a força F equilibra-se com a força normal e a força peso equilibra-se com a força de atrito. Bom, mas a questão que é que você determina na verdade é o seguinte: a questão que é que você determine qual é o coeficiente de atrito estático que existe entre a parede vertical e a superfície do bloco. Então vamos lá, eu vou subir um pouquinho mais a página, pessoal, para a gente ter mais um pouco aqui de espaço. Então o que acontece? Como o peso é igual à força de atrito estático, lembrando que peso é o produto da massa vezes a gravidade. E força de atrito a gente calcula como sendo o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Muito bem. Mas quem é, no caso, a normal? Nota que a normal, a gente viu aqui, ó, a força normal, ela é em módulo, tá? Tem a mesma intensidade da força F. A força F vale 100 newtons. A força F vale 100 newtons. Logo, eu posso dizer que essa normal aqui, inclusive eu poderia deixar isso aqui como sendo, eu chamei aqui de Fn, tá? Mas pode ser Fn ou N mesmo de normal, tanto faz o que você achar melhor aí. Então, ó, o que acontece? Vai ficar assim, mg, ó, mg é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal, mas a normal nesse caso tem a mesma intensidade da força F. Agora a gente substitui. A massa vale 4 kg, a gravidade vale 10, o coeficiente de atrito estático é o que eu quero determinar, e a força F, que está atuando contra o bloco, vale 100. Então, vai ficar então o seguinte, vai ficar 40 é igual a μ estático vezes 100. Quem é o coeficiente de atrito estático? O coeficiente de atrito estático é 40, 100 passa dividindo. Isso aqui vai dar igual a 0,4. Lembrando que você, como você está dividindo duas grandezas iguais, você está dividindo força com força, o coeficiente de atrito estático é uma grandeza adimensional. Então a gente tem aqui como resposta letra E, coeficiente de atrito estático vale 0,4. Então essa é a resolução da questão 2 da nossa playlist sobre força de atrito. Se você gostar da aula, você gostou da resolução, ou então se você acha que foi rápido demais, pode comentar no vídeo aqui. A ideia aqui é sempre te ajudar, melhorar para os teus estudos. Pessoal, então eu fico por aqui, tá? Fiquem atentos às próximas questões. Valeu, aquele abraço.